Obrigado, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa casa. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, parceiros, Canal Rural em especial, pela essa iniciativa, mas em especial aos nossos alunos do AgroInsper, que estão aqui com a gente também, uma parcela, que tocam essa agenda na escola de forma incrível, né? Então, eu venho um pouco falar, não só no lugar de fala de professora associada, acho que mais importante até para me apresentar aqui para vocês, eu sou responsável pelo Centro de Sustentabilidade da escola. São temas que permeiam a discussão que a gente vai ter aqui hoje, né, mas de uma forma bem abrangente, a gente faz bastante pesquisa em relação a como é que o Brasil, como é que os países, como é que os setores da economia e as empresas podem trabalhar para alavancar essa agenda climática, essa agenda de sustentabilidade, que é uma agenda de desenvolvimento. E, recentemente, eu também assumi a diretoria de graduação. Então, hoje, né, a gente também faz, além de pesquisa, a gente tem uma missão de transformar o Brasil e transformar também por meio do ensino. Então, como é que a gente leva essas questões que vamos discutir aqui hoje, relacionadas aos grandes desafios da humanidade, para as diferentes profissões que a gente tem na escola, ou que a gente pretende ter, em função de como essas pessoas, esses estudantes, vão tocar a agenda quando eles se transformarem nos tomadores de decisão, seja de política pública, de estratégia de organizações privadas ou do terceiro setor. Então, a minha fala aqui com vocês hoje é muito sobre clima e sustentabilidade, para além até só do papel do agro. É meio que o papel da academia de mostrar, em função do que a gente vem estudando, quais são os grandes desafios e oportunidades num contexto do Brasil. E eu costumo falar, gosto de abrir minha fala falando que a gente vive, atualmente, os 3 grandes desafios críticos da humanidade são esses 3 que estão colocados aí, né? A emergência climática, que hoje a gente poderia discutir vários, inclusive, noticiários, jornais, o que aconteceu hoje, o que aconteceu na semana, para comprovar que isso existe, que isso é realidade não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Um segundo grande desafio, que tem a ver com o primeiro, que está relacionado com a devastação da natureza, em especial ecossistemas florestais e oceanos. E um terceiro, que também está conectado com os outros dois, que é a questão das crescentes desigualdades. Então, quando a gente fala em pensamento sistêmico, essas 3 dimensões de desafios elas estão interrelacionadas, né? Aquele conceito de injustiça climática também gera o conhecimento de que as populações mais vulneráveis, que são aquelas que menos se beneficiam do aquecimento ou das mudanças climáticas, são as que mais sofrem os efeitos relacionados às mudanças climáticas. Então, isso posto, né, a gente tem visto uma preocupação muito grande em relação às consequências desses desafios. E aí a gente pode discutir consequências tanto nas dimensões econômicas, e acho que muito relacionado com o que a gente tem no agro, a questão da produção, do acesso, disponibilidade de água, ou até mesmo a qualidade da água, que vai ter um impacto em segurança alimentar. Mas, para além até do agro, né, existe uma relação muito direta entre mudanças climáticas e questões relacionadas à saúde, que bate exatamente também na questão da economia. Então, hoje, grande parcela do que a gente tem discutido em relação a quais são os efeitos da mudança climática na economia vai passar também por questões de saúde. Então, dentre as diversas consequências que estão aí colocadas, sejam elas econômicas ou até mesmo ambientais, quando a gente pensa em perda de biodiversidade, disponibilidade de recursos hídricos e por aí vai, tá? Existe toda uma discussão que quanto mais a gente tiver esses 3 grandes desafios crescendo, mais desigualdades vão acontecer. Então, nesse contexto, é importante a gente mostrar também um pouco de quais são, né, os dados hoje que a gente trabalha para pensar em mudanças climáticas e sustentabilidade como alavanca de desenvolvimento dos países, dos setores da economia e das empresas. E é sabido que o Brasil, apesar de não ser o primeiro, não ser o segundo, é o 6º maior emissor de gases do efeito estufa. Então, isso é uma realidade. E quando a gente compara, né, as emissões dos países como Estados Unidos e China, o Brasil não tem emissões comparáveis do ponto de vista de quantidade, mas é um país que, pela posição, a gente vai falar um pouco disso daqui em termos de vantagem comparativa, poderia estar na agenda de forma mais estratégica e, eu diria, na liderança de tocar essa agenda. Então, só para a gente pontuar um pouco desses drivers, né, quando a gente olha hoje no mundo e a gente olha quais são os principais drivers das emissões, no mundo, grande parte das emissões tem a ver com as escolhas energéticas, né? Então, 74% das emissões mundiais, muito tocado por Estados Unidos e China, vem do quê? Das escolhas energéticas. Está relacionado com indústria, está relacionado com transporte, está relacionado com a energia que a gente usa para uso doméstico, até mesmo para transporte, né, de uma forma mais genérica.
e só 14%, 18% está relacionado à mudança no uso do solo e o que a gente chama de agropecuária, né? Então, tem 2 drivers ali que no Brasil a gente costuma olhar de forma separada, nesses dados aqui eles estão juntos. O que acontece no Brasil é exatamente o oposto, né? 74%, quase 75% das nossas emissões, quando a gente soma nesses 2 gráficos aí, mudança no uso do solo e agropecuária, são relacionadas a essas atividades, enquanto só 18% tem a ver com essas escolhas energéticas de uma forma mais ampla, sendo que 4% está relacionado a resíduos, 4% relacionado à atividade industrial. E por que é importante falar disso? É importante falar disso porque se a gente for comparar o Brasil enquanto país e vantagem comparativa, né, China, Estados Unidos, tem que fazer mudanças significativas do ponto de vista de infraestrutura, de tecnologia, de transporte, né, enquanto que no Brasil a gente tem outras alternativas que, inclusive, já desempenhamos, né, já fizemos valer, especialmente quando a gente olha os dados de desmatamento e de emissões do Brasil de 2006 a 2012, a gente conseguiu reduzir o desmatamento ao mesmo tempo que o PIB do agronegócio crescia. Então, a gente tem, sim, inclusive em casa, no Brasil, exemplos de como fazer acontecer essa mudança. E a gente tem trabalhado aqui na escola, isso é um material que a gente fez um estudo no ano passado, de retomada econômica verde, que vai exatamente nessa linha. Qual deveria ser a agenda propositiva do país? E a agenda propositiva é como é que a gente olha para o clima, como oportunidade de fazer o país se desenvolver de forma justa, né, de forma inclusiva, pensando nos recursos naturais, na qualidade desses recursos naturais e nos serviços ambientais como fonte desse desenvolvimento. Então, a gente tem aqui, né, uma lista, eu acho, de desafios e oportunidades que são importantes para a gente colocar também no contexto aqui hoje discutido, que é o agro, em relação a como os desafios e as oportunidades podem ou não levar o país para um novo patamar de liderança climática e de sustentabilidade. Então, acho que o momento, né, a janela bem colocada aqui é ótimo, por quê? Porque existe não só questões relacionadas a marcos legais, né, a gente tem tanto políticas nacionais como políticas setoriais, que inclusive algumas delas, eu diria, a grande parte está relacionada ao papel do agro, que prezam por esse desenvolvimento sustentável, também na agricultura, né, agricultura de baixo carbono, renova bio, mas o grande desafio é o quê? É como é que a gente implementa essas políticas, né? Então, tem um exemplo aí colocado, que eu acho que é uma discussão que está bem aquecida no momento, que é como é que a gente vai, ou quando a gente vai conseguir implementar a Política Nacional de Mercado Regulado de Carbono. Além da questão de políticas, né, o bem colocado aqui antes, eu acho que a gente vive um momento não só de compromisso público e de discurso, seja de governo, de política pública, seja de empresas, de setores da economia, de que o momento é o Brasil se posiciona, reconhece o que precisa ser feito e se posiciona para ajudar a fazer o que precisa ser feito. Então, esse momento é único e a gente precisa, não só em função da COP, mas também de G20 esse ano, se organizar, isso está um pouco mais na minha fala, se organizar enquanto setores da economia, enquanto empresas, enquanto academia, especialistas, para gerar esse debate tão necessário e as mudanças que estão aí, que precisam ser feitas. Ainda nessa lógica de estudar o que a gente tem como desafios, tem uma questão que é muito importante, especialmente quando a gente pensa na lógica da sociedade, que é a participação social acerca dessas discussões, né? Hoje a gente precisa, né, é urgente, avançar com essas discussões em todas as camadas da sociedade. Mas isso não vai acontecer de forma estruturada se a gente não trabalhar na ampliação da consciência climática. Hoje, quando a gente fala mudança climática, e eu levo isso para a sala de aula com o executivo, e a gente fala, você sabe a diferença entre escopo 1, escopo 2, escopo 3 de emissão? E a grande maioria não sabe nem do que eu estou falando. Então, a gente precisa, para gerar mudança comportamental, primeiro gerar essa consciência a respeito do que são os impactos, de onde eles vêm e como é que a gente poderia resolver. Tudo isso pensando não só em estratégias de descarbonização da indústria, mas também em agricultura de baixo carbono. E aí, o grande desafio de articular, que eu acho que esse Campo Talks também faz um pouco tem um pouco dessa responsabilidade, faz esse papel, que é integrar e articular os diferentes atores dos setores da economia, porque como são problemas que são sistêmicos, né, eles são complexos e sistêmicos, nós vamos precisar de conhecimentos e competências que são complementares, né, para resolver esse problema. Além disso, a gente também tem visto, né, como oportunidade para o Brasil, a questão de que existem já investimentos setoriais, existe já investimento público e fundos para viabilizar essa transição.
né? Além disso, quando a gente olha hoje na estrutura de governo, a própria forma como os ministérios foram desenhados, a composição não só de papéis, mas de pessoas, demonstram também essa necessidade de estabelecimento de diálogos e de colocar clima e sustentabilidade na transversal. Eu costumo falar nas organizações, nas empresas, quando a gente está falando desse tema, como é que você leva isso para dentro? Quando a gente coloca isso na meta do executivo, sai. Então, se a gente não colocar isso na meta da economia, não vai, né? Então, grande questão aqui é como é que a gente vai fazer isso chegar, esse investimento, chegar na ponta, ou seja, viabilizar os investimentos que a gente precisa, tanto em bioeconomia, agricultura de baixo carbono, no planejamento das cidades sustentáveis e, acima de tudo, pensar o Brasil como essa grande alavanca para essa agenda. Então, o ponto, para terminar a minha fala, acho que até antes do que a gente tem aqui de tempo, poderia ficar aqui mais tempo, mas para terminar a minha fala não dá mais para negar que a emergência climática, que o desenvolvimento sustentável ou insustentável está aí. A gente não precisa mais discutir, ou não estamos no ponto de discutir qual é o mundo que queremos. Hoje já temos que discutir o mundo que precisamos, né? Nesse contexto de convergirmos e entendemos que essas realidades são críticas e urgentes, precisamos reconhecer que o Brasil, e em especial o agro, podem ser alavancas fundamentais para que essa liderança climática e de sustentabilidade se realize. Então, eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje e gostaria até de convidá-los para depois conhecer um pouco mais sobre os estudos do Centro de Sustentabilidade, que também, né, permeiam questões do agro, de proteínas alternativas, de papel do setor, de uma forma mais ampla, até junto com o professor Marcos Yankee, que aqui na escola também lidera um centro de estudos em agronegócio. Então, muito obrigado e espero que seja uma tarde bem proveitosa.